a nossa gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor tem sido, pelo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Aqui está o teu povo, Senhor. Pessoas que foram trazidas pelo teu Espírito até aqui. Pessoas selecionadas, porque o Senhor tem um plano, o Senhor tem um propósito especial, obviamente, na vida dessas pessoas. O Senhor deseja ampliar o seu conhecimento, a forma de lidar com essas questões importantes da vida, a forma de se relacionar com as pessoas ao seu redor e consigo mesmas, para que quando o Senhor voltar, nós possamos ter, de fato, cumprido a missão de pregar o Evangelho e preparar o povo para se encontrar contigo. Abençoe de uma forma ainda mais especial a doutora Iracema, que ela seja iluminada ainda mais pelo teu Espírito Santo, que as palavras faladas por ela, Senhor, possa representar a tua vontade, o teu desejo, o teu plano para a vida da tua igreja aqui nessa localidade. Nós te agradecemos por tudo, no nome poderoso de Jesus. Amém. Estou muito honrada com o convite que recebi e pela intercessão do meu amigo Marquinhos. E me sinto muito privilegiada de estar conhecendo vocês, conhecendo mais um pedacinho da minha família. Essa minha família é enorme. E, com a graça de Deus, logo nós nos reuniremos com ela inteirinha, né? E vamos poder nos abraçar e nos confraternizar. Eu quero explicar para vocês como vai ser mais ou menos, né, um panorama de como vai ser a programação sobre os temas que eu vou trazer para vocês. Hoje eu me preparei para falar de uma forma mais generalizada a respeito de saúde mental. Vou falar um pouquinho sobre estresse, um pouquinho sobre ansiedade. Primeiro sobre o que, né, é a saúde emocional e o que são emoções. Vou mexer um pouquinho com vocês, né? Então hoje será assim. Obrigada. Amanhã de manhã, no sermão, eu vou falar sobre um tema que vamos dizer assim, o ponto crucial que nos leva a termos um transtorno emocional. Em toda a minha experiência de consultório, desde o meu estágio na universidade, finalização de curso, até hoje, eu não recebi uma pessoa que não tivesse que exercer o perdão de alguma forma. E é sobre ele que eu vou falar amanhã de manhã. À tarde, eu vou falar inicialmente, especificamente sobre depressão, só sobre depressão, no primeiro momento. E depois, uma segunda palestra, após um pequeno intervalo, nós vamos falar sobre a influência do nosso estilo de vida, especialmente da alimentação, sobre os estados psicológicos, sobre as nossas emoções. E no domingo à noite eu vou finalizar com uma chamada de atenção para cada um de nós de como nós podemos cuidar da nossa saúde de um modo mais efetivo, através da obediência a Deus. Muito bem. Eu gostaria de saber quantas Bíblias nós temos aqui hoje. Parabéns, Bahia, Vitória da Conquista. Parabéns. Nós vamos usar algumas passagens e eu quero contar com vocês. Algumas passagens, não são muitas, no início e outras ao final. E eu gostaria que cada passagem fosse lida por uma pessoa diferente, que se colocasse em pé e lesse bem alto.
Como eu disse, o tema, saúde emocional, vou falar sobre estresse, ansiedade, depressão, amanhã. A primeira passagem, então, vamos fazer o seguinte, a primeira passagem, alguém dessa ala da minha direita, lê. A segunda passagem, da minha ala da esquerda. Então, Provérbios, capítulo 17, verso 22. Salomão já falou sobre saúde emocional. O que ele disse? O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Bom, vocês viram na minha apresentação que eu estudei um pouquinho de fisiologia. E eu constatei, não só na prática de consultório, mas nos bancos escolares, eu constatei que o espírito abatido seca os ossos. Mas o coração alegre é um excelente remédio. Confirmando então o que Salomão disse. Salmos capítulo 4, verso 8. Aqui é o rei da salada da esquerda. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só no Senhor que faz repousar sempre. O salmista Davi dizia que para ter um bom sono a pessoa precisa estar em paz. Né? Então ele disse, se eu me deito em paz, eu durmo tranquilo, porque Deus me faz repousar em segurança. Eu gostaria de trabalhar com vocês sobre emoções. Existem emoções que são positivas e emoções que são negativas. Mas o que são emoções? O que são emoções? Emoções, ou uma emoção, é algo que nós sentimos. Nós sentimos, é uma coisa abstrata, a gente não consegue apalpar, a gente não consegue, às vezes, nem descrever exatamente o que está sentindo, mas a gente sente. É algo que Deus colocou em nós por alguma razão. Geralmente para nos proteger ou para nos gerar bem-estar. É algo que nós sentimos. Já eu chego na parte do sistema nervoso central para explicar o que faz gerar emoções. Bom, se existem emoções positivas e negativas, eu gostaria de ouvir de vocês quais são as emoções positivas que vocês se lembram. A primeira palavra que veio quando eu pensei em emoções positivas. E eu queria combinar uma coisa com vocês. Quem falar sobre uma emoção, quem falar o nome de uma emoção, já cumpriu a sua participação. Outra pessoa fala outra emoção. Combinado? Então vamos lá. Que emoção você se lembra? Amor. Amor é uma emoção extremamente positiva e acho que é a maior. Acho não, é a maior, né? Como São Paulo diz. Alegria, paz, felicidade. Não entendi. Esse foi um fato que gerou que emoção, que sensação. Amor. O que mais? Liberdade. Muito bom. Compreensão. Pode-se dizer que é uma emoção. O que mais? É um sentimento. Mais alto? Satisfação. Muito bem. Acabou? Entusiasmo. Bem-estar. Essa é negativa. Uau. Essa não é positiva, não. Muito bem, já estamos passando para o outro lado, né?
Gratidão, muito bem. Bom, escapou o slide ali, algumas foram aparecendo sem, né, a gente ter programado, mas eu selecionei algumas que eu coloquei aqui. Coloquei 9 de cada uma. Vamos ver se ficou algumas sem colocar. Você está rodando? Não? Está indo rápido. Então estão aqui. Alegria, compaixão, empatia. Sabe o que é compaixão? É sentir paixão de uma forma empática. E o que é empatia? A capacidade de se colocar no outro para sentir o que o outro está sentindo. Paz, regozijo, respeito, satisfação e serenidade. Existem muitos outros mais. Bom, e as negativas? Calma. Não está querendo me obedecer, então deixa assim, por enquanto. Vocês já viram ali que tem duas que facilitaram. Emoções negativas. Ódio, medo, rancor, raiva já foi, tristeza já foi, culpa, solidão. Um de cada vez que eu estou misturando as coisas. Solidão, angústia, teve alguém que falou lá atrás que eu não entendi. Mágoa. Nossa, perceberam que foi bem mais rápido? As emoções negativas a gente se lembra muito mais fácil. Solidão. Quanta coisa, né? Bom, vamos lá, as que eu coloquei. Já que ele quer ir rapidinho, foi tudo de uma vez. Culpa, desprezo, cólera, ressentimento, irritação e o resto vocês já falaram. Muito bem. As emoções, elas têm uma razão, elas têm uma função, certo? As emoções negativas, elas têm uma razão também. Para que elas servem? Elas indicam o caminho para soluções eficazes para os problemas. Quando a gente sente uma emoção negativa, é um alerta. É um esquema de proteção que Deus colocou no nosso organismo para que seja acionado quando nós entramos em perigo. Então, quando nós sentimos, nós desenvolvemos estratégias, certo, para solucionar o problema. E as positivas, para que servem? Também servem para alguma coisa. Elas servem para ampliar o nosso repertório de pensamentos e atitudes que auxiliam na construção de recursos mentais duradouros. Ou seja, se eu sentir uma emoção muito boa, eu não vou fazer de tudo para sentir de novo aquela emoção? Pois é, para isso que ela serve, para a gente continuar buscando esse bem-estar que a gente sentiu. Vocês sabem que as emoções, elas influenciam os nossos pensamentos de forma positiva ou de forma negativa. O pensamento de pessoas que se sentem bem, ele é mais criativo, mais flexível, mais abrangente e mais aberto. Pessoas que são naturalmente pessimistas, elas têm exatamente o inverso disso aí. Elas são menos criativas, elas são mais rígidas, né? Mais difícil de lidar com ela, né? Ela é, como a gente chama assim, mais fechada. E as pessoas mais otimistas, elas têm inclusive mais saúde. Mas elas têm muito mais capacidade de crescer intelectualmente, de ampliar, né, os seus relacionamentos, etc.
As pessoas otimistas, elas apresentam defesas orgânicas acima da média, com níveis claramente mais altos de anticorpos do que os pessimistas. Então, ser otimista faz bem à saúde. Ser pessimista é justamente o contrário. Deprime o sistema imunológico. E nós vamos entender hoje por quê. Vamos entrar bem na fisiologia disso. Essas informações, elas estão publicadas, foram publicadas pela revista Mente e Cérebro. Eu selecionei alguns transtornos mentais mais comuns para poder trazer aqui para vocês, e é sobre eles que eu vou falar. Primeiro, sobre o stress, ou o estresse, né? E hoje a palavra estresse está tão comum, tão fácil de ser dita, né? Que até as criancinhas falam assim, né? Como se fosse mesmo aquilo que elas tivessem sentido. E às vezes pode ser mesmo. Sabe que hoje tem crianças entrando em estado de transtorno emocional por estresse e muitas outras doenças, inclusive depressão. O filhinho de uma amiga minha, menininho de 3 anos, mal falava. Ela chegou em casa e ele se jogou no sofá e disse: "Estou estressado. Estou muito estressado hoje." Mas o que é estresse? O estresse não é doença. O estresse é um alerta do nosso organismo também, nosso sistema nervoso central. O estresse é uma reação muito complexa, porque não envolve só o sistema nervoso central, envolve também o sistema nervoso parasimpático, envolve nossas suprarrenais. É uma reação muito complexa, com componentes físicos, psicológicos, mentais e hormonais. Ocorre frente a qualquer desafio, seja positivo ou negativo, que o ser humano tenha de enfrentar. Ele é chamado pelos estudiosos de mecanismo de luta ou fuga. Digamos que por aquela porta subisse aqui as escadas e entrasse por aquela porta um pitbull, um cachorro daquele bem bravo. E a gente não conhece de onde ele vem. Existem alguns pitbulls que são mansos, né? Outros nem tanto, mas a gente não conhece. Só eu veria, certo? Porque vocês todos estão olhando para cá, exceto a irmã que está ali na porta. Eu veria, e aí eu faria uma expressão de rosto assustada, que assustaria vocês, e vocês imediatamente olhariam para trás. A visão do cachorro gerou em mim uma situação de emergência, né? Na minha mente passou muita coisa, mas a primeira, lutar contra o cachorro ou fugir do cachorro. A segunda, eu estou no meio de muita gente, o que eu não posso passar medo para todo mundo, mas vocês já se assustaram só com a minha expressão, porque foi automático. Eu senti e reagi, certo? Então, ou eu luto ou eu fujo. O nosso organismo, então, é todinho preparado para isso, certo? Querem ver? Aqui no cérebro tem aquela regiãozinha amarela ali, que é o hipotálamo, certo? Aqui nós temos uma região chamada sistema límbico, que é o centro das emoções. O hipotálamo manda um comando para a hipófise, e a hipófise então libera um hormônio que vai lá e cutuca a suprarrenal, certo? A suprarrenal vai liberar hormônios que vão fazer com que o nosso coração bata mais rápido,
que o sangue vá mais para os músculos, certo? E nos prepara, a gente acaba suando as mãos e suando frio, porque o sangue foge das extremidades. E o nosso coração acelerado faz com que a gente fique ofegante, preparando a gente para um embate que vai gastar muita energia. Então eu tenho que ter bastante agilidade e força, né? Quem faz isso é a adrenalina. A noradrenalina, ela que me motiva a fazer uma dessas coisas, ok? E outros hormônios relacionados ao estresse. Isso tudo é comandado pelo sistema nervoso central via parasimpático. Pois é. O último hormônio a ser liberado é o cortisol. Existem pessoas que permanecem em estado de estresse crônico, ou seja, permanente. Porque ela vive em situação de tensão, de cobrança, de esforço, seja de qualquer ordem, que ela tem que estar sempre em estado de luta ou fuga. Certo? O que acontece? Todos esses hormônios ficam circulando pela corrente sanguínea. E o cortisol, ele permanece elevado no nosso sangue, quando na verdade, depois que passa o susto, então esses níveis deviam baixar naturalmente para o estado inicial. Ok? Mas no estresse crônico não acontece isso, eu continuo em estado de alerta. O cortisol, ele acaba deprimindo o nosso sistema imunológico. Aqui são alguns dos sintomas que nós temos quando estamos em estado de estresse agudo, certo? E muitos deles permanecem quando o estresse é crônico. O Dr. Christian Schubert, um médico e a psicóloga da Áustria, ele diz assim, ele explica o que acontece com o sistema imunológico com a liberação crônica ou com a liberação de cortisol durante o estresse. Sob estresse durante um curto período, o sistema imunológico inicialmente se torna ativo para proteger o organismo. No entanto, se as turbulências se prolongam por muito tempo, ou seja, quando cronifica, isso nos deixa mais suscetíveis à doença, porque ele mantém o sistema imunológico deprimido. O que acontece quando nós nos ferimos, por exemplo? Se nós estamos num estado de muito cansaço ou de muito estresse, os ferimentos demoram mais para cicatrizar. Certo? Isso é uma prova de que o nosso sistema imunológico não está bem. Como eu posso fazer para prevenir o estresse? Então, eu tenho algumas estratégias simples aqui, relatada pela revista Ministério na edição especial. Diz que a regra número 1, olha que interessante, é uma alimentação. O que tem um alimento a ver com o estresse? Tem a ver? Pois é. Mas a maioria das pessoas não leva em conta o que come em relação às suas emoções, achando que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma alimentação saudável, exercício físico que está na mesma importância que o alimento e uma boa noite de sono. Dormir e dormir na hora certa. Não é dormir bastante, simplesmente é dormir na hora certa. Nos horários que o hormônio do sono, a melatonina e o hormônio do crescimento que faz reparação celular está mais ativo.
as horas que antecedem a meia-noite. Sabiam disso? É nesse horário, entre 9 horas e meia-noite, meia-noite e meia, 1 hora da manhã, é que esses hormônios atuam fazendo faxina, reparação celular e descansando o nosso organismo, especialmente o sistema nervoso. Dormir cedo. A segunda regra é que, mesmo se você estiver sobrecarregado, você precisa ter um equilíbrio entre a atenção e o relaxamento, seja no trabalho ou seja na vida particular. Certo? Trabalhar bastante é bom, mas tem que ter equilíbrio. Certo? Descansar é bom, mas também com equilíbrio. Ok? Aceitar, compreender e aceitar os seus próprios limites é uma boa ideia. Né? Às vezes a gente pensa que a gente é forte, né, demais, que a gente tem uma capacidade de superação acima daquilo que realmente nós temos. Nós damos conta, não é porque nós dormimos e acordamos com força no outro dia que a gente pode esgotar as nossas forças e nos sufocando dia a dia. Nós precisamos compreender qual é o nosso limite e respeitar. Qual é o tratamento para o estresse? Relaxamento, descansar. Né? E o relaxamento ele precisa ser diário, inclusive durante o período de trabalho. Parar de vez em quando, dar uma fazer exercício de respiração, fazer alguns alongamentos, dependendo do tipo de atividade que faz. Certo? Se é um tipo de atividade que é bem movimentada, parar de vez em quando e alongar para não estressar os músculos. Se é sedentário, sentado, precisa levantar e alongar também para ativar a circulação. Ok? Isso faz parte do tratamento do estresse ou da prevenção do estresse crônico. Exercícios físicos, porque exercícios físicos, eles ativam a circulação do sangue, levando mais nutrientes, mais oxigênio para as células. Também porque faz a liberação de hormônios do bem-estar, especialmente endorfinas. As endorfinas, elas são analgésico do nosso corpo. Deus já colocou dentro de nós um analgésico natural. Só 100 vezes mais potente que a morfina. Não é legal? Nutrição anti-estresse. Amanhã à tarde eu vou falar qual é essa nutrição. E é tão boa, tão agradável, tão atraente, quanto tudo que Deus fez. Reestruturação emocional. Às vezes, o estresse é tão cronificado e tão acentuado que a pessoa já tem a sua qualidade de vida muito prejudicada. Ela, por vezes, precisa de uma ajuda profissional para se reestruturar emocionalmente. E lógico, confiança no poder máximo. E entregar, né, os nossos fardos a Deus, que pode tudo, mas depositar realmente o fardo. Não é pedir que Deus ajude a carregar e Deus pega você no colo e você não solta do peso, né? Você vai ficar cansado do mesmo jeito. Confiar totalmente. Passando para estresse, aliás, para ansiedade, transtornos de ansiedade. Nós vimos que o estresse é um mecanismo natural do nosso organismo. O problema é quando esse estresse se torna patológico. Quando nós não
transtornos, quando a nossa qualidade de vida sofre com isso, certo? E quando a vida, geralmente, quando isso acontece, a vida das pessoas que nos cercam também fica afetada. A ansiedade é uma característica biológica do ser humano, que é chamada de bioadaptativa. Ela antecede momentos de perigo que é real ou imaginário e é marcada por sensações que são desagradáveis, sensações físicas desagradáveis. A ansiedade, ela é normal quando, por exemplo, alguém está se preparando para fazer uma prova, seja uma prova escolar, uma prova de concurso, vai prestar uma prova. Aquela ansiedade que é gerada antes da prova, ela é muito saudável, porque ela promove na gente uma disposição, uma motivação para nós nos prepararmos para a prova, certo? Se eu não ficar nem um pouquinho ansioso ou ansiosa, eu vou ter menos motivação para me preparar melhor para essa prova, certo? Então, a ansiedade tem essa função extremamente benéfica e positiva, né? Então, qualquer tipo de ansiedade que nós sentimos frente a um estímulo, ela é saudável. Ela vai deixar de ser saudável quando isso se tornar um transtorno. A ansiedade, o transtorno de ansiedade, ele pode ocorrer em dois momentos. O primeiro é quando o organismo da pessoa reage excessivamente frente a um estímulo e transforma uma reação que era adaptativa em uma reação desadaptativa. Ou mesmo quando ela aparece relacionada a um estímulo que normalmente não deveria gerar ansiedade. Então, ela já está caracterizada como um transtorno de ansiedade, certo? Ela deixa de aparecer numa situação normal. Ela aparece quando ela é exagerada frente a um estímulo ou quando ela não deveria acontecer. No segundo momento, ocorre quando a ansiedade aparece na ausência de um estímulo deflagador. Quer dizer, não tem nada, nenhum estímulo e a pessoa fica ansiosa, do mesmo jeito. Ou entra em ansiedade, algumas permanecem em ansiedade. Então, isso já se torna um transtorno. A ansiedade é patológica, então ela se torna uma doença, né? A ansiedade patológica ela é caracterizada pela intensidade prolongada à situação precipitante, né? Veio um estímulo, a pessoa entrou em ansiedade, só que a ansiedade não vai embora, mesmo que o estímulo desapareça. Venceu e ela continua ansiosa, certo? Tornando difícil o controle dos sintomas físicos com prejuízo da atividade social e ao seu bem-estar, o que dificulta e impossibilita a adaptação do organismo àquelas reações. Ela permanece em estado de ansiedade. Todos os sintomas que ela sentiria numa ansiedade normal, os sintomas permanecem, né, ali ativos no organismo. Quais são esses sintomas que normalmente aparecem? A pessoa fica inquieta, ela não consegue parar, né? Ela fica se mexendo, levantando, indo para lá, indo para cá. Ela tem palpitações do coração. Ela tem sudorese excessiva, não para de suar. Ela tem um aperto no peito, que ela não sabe explicar o que é. Ela
ela tem sintomas gastrointestinais que podem ser dor de estômago, pode ser indigestão propriamente dita, pode ser prisão de ventre, intestino prender, ou mais comumente, intestino solto. A pessoa tem contrações muito aceleradas do intestino, peristaltismo muito rápido, e então ela tem que correr para o banheiro. Ela pode ter mal-estar respiratório, ela pode sentir falta de ar, ou ela pode ter hiperventilação, começar com respiração muito ofegante. Ela pode ter tensão muscular, se contrair todo e ficar com dores musculares. Quais são os transtornos de ansiedade mais comuns, que são mais recorrentes? São os seguintes: a síndrome de pânico, já ouviram falar? Alguns já sentiram, né? Um episódio na vida a gente pode ter, né? Mas a síndrome de pânico é um medo exacerbado de algo que ela não sabe o que é. Às vezes ela fala assim: olha, eu tenho medo de tal coisa, mas é um medo pavoroso. Geralmente ela não sabe do que é que ela tem medo. Fala assim: olha, eu estou com medo disso, mas parece que não é bem isso que está gerando esse medo. E os sintomas são horríveis. A pessoa tem a impressão que ela vai ter um infarto. Tem todos os sintomas muito parecidos: dor no braço esquerdo, aperto no peito, o coração acelerado e muitos outros sintomas sintomas gastrointestinais, muitos sintomas que são realmente relacionados e despertam a suspeita de um infarto do miocárdio. E aí a pessoa é levada ou vai para o pronto-socorro com suspeita de infarto. O médico vai fazer os exames, todos os sinais cardíacos e tudo normal. Aí ele diz assim: isso é psicológico. É psicológico, mas não é um psicológico como a maioria das pessoas costuma pensar que seja. Uma doença que se manifesta no organismo e que uma outra pessoa vem e diz para você, às vezes mesmo um profissional diz: isso é psicológico, a pessoa pensa assim: não, mas eu estou sentindo de verdade. Eu estou com dor mesmo, eu estou com aceleração no coração, eu estou com mal. Não é psicológico, eu realmente estou sentindo. As doenças chamadas psicossomáticas ou psicogênicas, né? E elas são reais, elas acontecem mesmo. A síndrome de pânico é isso. Bom, falando da síndrome de pânico bem rapidinho, qual é o primeiro procedimento que a gente orienta o paciente quando ele percebe que está em crise de pânico? É não se apavorar, primeiramente. Tentar não se apavorar, mandar mensagens para o seu cérebro de que não, isso não é um infarto, certo? E faz o exercício de respiração. Primeiro, ela pode pegar um saquinho de pão desses de papel, certo? De padaria. Conhece? Na minha terra tem muito isso. Também. Então, coloca na boca e veda todas as entradas de ar e saídas. E aí faz respiração forçada ali dentro. Respira bastante, enchendo o saquinho e esvaziando, mas sem deixar o ar escapar, sempre aqui dentro. Isso vai provocar um aumento do gás carbônico no cérebro e ajuda a aliviar a crise de pânico, certo? E um exercíciozinho de relaxamento. Pede para alguém colocar uma músicazinha bem suave, certo?
e descanse. Normalmente passa. E geralmente as crises de pânico, elas são muito rápidas, elas passam mesmo, é só esperar. Certo? É só esperar. Se não passar, por favor, corre, porque pode ser infarto mesmo. Né? Fobias. Já viram falar em fobia? Acho que a mais comum, fobia de barata. Né? Tem alguma mulher aqui que não tem fobia de barata? Poucas mãos levantadas, hein? Que não tem fobia de barata. O que é fobia de barata? Aliás, fobia de aranha, fobia de cobra, fobia de qualquer coisa. É um medo, é um pavor irracional até. É acima do que a pessoa pode suportar. É um medo sem medida. Ela sabe que a barata não tem dentes. Ela sabe que a barata não tem ferrão, que não tem veneno. Mas ela sabe que ela voa. E quando ela voa, ela não sabe para onde que ela vai. Ela vai para qualquer lado. É horrível. Eu já tive fobia de barata. E sarei, graças a Deus. Não fiz nada. Talvez eu entendi o que era fobia e falei, bom, não preciso ter medo. Mas tem pessoas que têm fobia mesmo. Digamos, fobia de aranha. O tratamento psicológico para isso é comportamental. Se eu mostrar uma fotografia de uma aranha desse tamanho assim, para uma pessoa com fobia de aranha, ela pode ter um ataque cardíaco. A coisa é muito séria. Então a gente faz o tratamento assim. A gente coloca num lugar bem longe e lá naquela parede, por exemplo, a gente coloca a fotografia bem pequenininha da aranha. E aí vai levando ela até onde ela suportar chegar perto da fotografia da aranha. Depois a gente aumenta e a pessoa vai, se chama dessensibilização. A pessoa vai chegando mais próximo daquela coisa que ela tem medo, até que ela pega o papel na mão. Aí a gente aumenta o tamanho da fotografia. Depois a gente apresenta uma aranha morta dentro de um vidro muito bem fechado. E com o tempo vai dessensibilizando até que a pessoa consegue colocar uma aranha sobre a sua mão sem ter medo. Isso acontece. Mas fobia é um medo, é um pavor infundado que a pessoa sabe que não tem problema, que não tem nenhum risco de vida, nem de saúde, mas ela tem medo e não é um medo sem controle. Né? E precisa de tratamento. Às vezes até medicamentoso. Fobia social, pessoas que têm medo de ficar em lugares onde tem pessoas. Ela se sente perseguida por pessoas, por olhares. Geralmente são pessoas com baixa autoestima, que têm uma autoconfiança extremamente prejudicada. Então ela tem fobia de ficar no meio de pessoas, porque ela vai sempre se sentir o patinho feio, vai se sentir observada e criticada. Precisa de tratamento também. Agorafobia é um pouquinho diferente do anterior. É um pavor, um medo também infundado de ficar em lugares com muita gente. A sensação que essa pessoa tem é de que ela não vai ter ar suficiente para respirar. Como tem muita gente, não vai ter espaço para ela respirar. E ela pode ter crises de pânico se for colocada num ambiente assim. Precisa de tratamento. São transtornos de emoção, transtornos de ansiedade. O TOC, transtorno obsessivo compulsivo. É um transtorno que muita gente tem, acaba classificando uma pessoa com TOC e na verdade não é. O TOC é uma obsessão que a pessoa também sabe que não
deve fazer, mas ela continua fazendo repetidas vezes. Existe o toque relacionado com a limpeza, né? Como está nessa figurinha aí. A pessoa não consegue ver um pozinho, e ela pode ter até no bolso da sua roupa uma lupa para poder enxergar se tem um pozinho ali. Né? E a fobia associada, o toque, o transtorno obsessivo associado à limpeza das mãos. A pessoa lava as mãos 30, 40 vezes seguidas. Ela sabe que ela lavou a mão, ela sabe que a mão está limpa, mas ela tem que lavar as mãos. Se ela não fizer esse comportamento, ela tem a sensação de morte. É como se ela fosse morrer mesmo. Ela tem que fazer isso. Conferir várias vezes se fechou a porta da casa. Todo mundo faz isso, principalmente se mora num lugar perigoso. De ir lá, não sei se eu fechei, será que eu fechei mesmo? Tá, vai lá, confere, vê que está fechado e vai dormir. Aí chega na cama e se pergunta, nossa, será que eu fechei mesmo? A gente faz isso, é natural, porque às vezes a gente está tão preocupado, distraído com alguma coisa, né, preocupado que amanhã cedo eu não posso esquecer de fazer tal coisa, e a gente esquece. Mas a pessoa que tem toque, ela sabe que ela já foi olhar, mas ela tem que ir lá como um ritual. Ela tem que ir lá e fechar, desfechar quantas vezes? Às vezes tem um número X, que ela tem que fechar e desfechar aquilo, como se fosse uma simpatia, um ritual mesmo, né? É um transtorno, precisa de tratamento. Esse aqui está ficando mais comum, né, no nosso mundo, estresse pós-traumático. Geralmente, pessoas que passam por um trauma desses muito fortes, né, elas demoram bastante para se recuperar. O transtorno do estresse pós-traumático é quando passa o período, né, normal, o período fisiológico, vamos dizer assim, de recuperação, e a pessoa não se recupera. Ela continua como se tivesse acabado de sofrer um trauma. Ela fica obcecadamente medrosa, com medo de acontecer de novo o que aconteceu com ela. Né? Esse transtorno ele foi descrito logo após a Segunda Guerra Mundial. Os soldados voltavam das guerras e começavam a ter certos comportamentos, certos de relacionamento ou dificuldades de saúde mesmo, problemas sérios de saúde em função dos traumas que ela sofreu na guerra. Então, começaram a se preocupar com isso para tratar, certo? E o último que eu quero mostrar é o transtorno de ansiedade generalizada, aquela pessoa que vive ansiosa mesmo sem o estímulo deflaudador. Ela tem um transtorno de ansiedade que é crônico, certo? Ela precisa de tratamento também. A maioria desses transtornos aqui, eles têm um reforço na alimentação. Às vezes, simplesmente modificando a alimentação, a pessoa já tem uma melhora muito significativa. Eu tenho muitas experiências de consultório muito gratificantes a respeito disso. Crianças, já ouviram falar em hiperatividade e déficit de atenção? A maioria das crianças são diagnosticadas incorretamente com esses transtornos. Geralmente, é só tirar o salgadinho chips dela e o doce. E o refrigerante. Pronto, acabou. Né? Qual o tratamento para ansiedade? Psicoterapia.
praticamente a primeira terapia. Mudanças de hábitos de vida, né? Confiar plenamente em Deus. A pessoa ansiosa, ela tem uma dificuldade de confiar. Ela não confia nem em si mesma. É por isso que ela é ansiosa. E ela não confia, logicamente, plenamente em Deus. Mas pensa que sim. Pensa que sim. A medicação, às vezes, se faz necessária. E eu coloquei aqui em ordem, né? Para colocar a medicação em último lugar. Não quer dizer que confiança em Deus esteja em terceiro. Deve ser a primeira. Mas a medicação sempre em último lugar. O último caso, fazer uso da medicação. Só se não tiver outro jeito. A depressão eu vou descrever amanhã, mas quero ler apenas uma frase. A depressão é o estágio final de um longo processo ansioso. Então, tem ansiedade? Trata, senão ela vira depressão. Um longo processo ansioso que pode ser gerado por sentimento de culpa, medo ou vazio interior. Eu vi uma frase semana passada, até foi o marido de uma paciente minha. Ele ouviu de um pastor num sermão que Deus nos fez o ser humano como um espaço infinito. E esse espaço ele só é preenchido por algo que é infinito. E a única coisa que é infinita é Deus. Nós temos esse vazio, que se não for preenchido pelo infinito, ele vai ficar cheio de espaços, né? Só Deus pode preencher. Ressentimento. O que é ressentimento? O que a palavra diz? É sentir de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Ressentir, sentir. E a gente só decide ficar sentindo e ressentindo aquilo que foi muito marcante na nossa vida, não é? Mas geralmente é uma coisa que não é boa, um sentimento ruim, angústia, mágoa, ocasionada por uma ofensa, por uma deslealdade, por um mal causado por outra pessoa, rancor. A pessoa fica rancorosa e sempre carrega consigo os seus ressentimentos. Esse é o tema do sermão de amanhã. Nós precisamos aprender a ficar acariciando emoções negativas. As emoções negativas, elas têm uma função. Cumpriu a sua função, precisamos seguir a vida. Ressentir, sentir novamente. Uma pesquisa publicada na Alemanha, recentemente, descobriu que existe uma relação entre a raiva e o ressentimento. Que isso aqui, acumulados, faz surgir o câncer. O câncer está relacionado com a mágoa. O autor é um médico, Heiner, que já tratou mais de 20 mil pacientes com câncer. Então ele tem cadeira para afirmar isso. A Universidade de Dublin, nos Estados Unidos, mostrou que pacientes que sofriam de dor nas costas tiveram uma importante melhora dos sintomas após perdoar ofensas sofridas no passado. E ainda que o perdão também previne a depressão e outros transtornos emocionais. Pesquisas de universidades de renome. Para ter saúde emocional equilibrada, e eu já estou indo para o final. Viu? Vamos dormir cedo para voltar amanhã cedo bem dispostos. Para ter saúde emocional equilibrada, o que é preciso? Eu preciso desenvolver a minha capacidade de amar. Você precisa desenvolver a sua capacidade de amar. E você só consegue amar se você se amar.
Ninguém dá o que não tem. Você precisa desenvolver o desejo de realizar os seus próprios sonhos e ideais. Desenvolver o desejo de realizar os seus sonhos e correr atrás deles. Buscar, sonhar, fazer. Precisa aceitar a transitoriedade das coisas. As coisas desse mundo são passageiras, são transitórias. E nós precisamos aprender a aceitar isso. Nós estamos aqui num período muito curto. Nós fomos criados para ser eternos. E seremos pela graça de Deus. Viver aqui 120 anos, que está no nosso DNA, viver 120 anos é muito pouco. Então nós precisamos aceitar que somos mortais e que as nossas coisas que amamos, os nossos pertences, são transitórios. Que as nossas relações afetivas são passageiras. Que as pessoas que amamos, elas falecem, elas se afastam, o filho casa, a filha vai embora. Precisamos aprender a aceitar isso. Precisamos adquirir a capacidade de refletir o presente e prospectar o futuro. Pensar naquilo que estamos vivendo. Deixa o passado, com as lições que tiramos, deixa ele para trás. Precisamos refletir no que estamos fazendo, no que estamos vivendo, e precisamos planejar, sonhar, estudar, prospectar o futuro. Precisamos desenvolver bom humor para enfrentar as adversidades. Levar a vida leve. Você cometeu um erro, é terrível. Nossa, o que os outros vão dizer? Não, o que você vai dizer? Todo mundo é perfeito? Só você é imperfeito? Não. Precisamos olhar com mais bom humor para aquilo que nós fazemos. Se nós tropeçamos, vamos levantar, né? Vamos rir de nós mesmos. Uma reflexão espiritual. O espírito de profecia, no livro Mente, Caráter e Personalidade, diz assim: cada órgão do corpo foi feito para ser servo da mente, que a mente é a capital do nosso corpo. Nós precisamos ter consciência de que a nossa mente deve controlar as nossas atitudes e não deixar que as nossas emoções comandem a nossa mente. Se nós permitirmos que as nossas emoções comandem as nossas mentes, nós estaremos perdidos. Porque as nossas emoções, elas são involuntárias. Simplesmente sentimos. O que nós fazemos para administrar essas emoções, ela está relacionada com o nosso lobo frontal, com a nossa mente, com a nossa razão, onde Deus opera, onde Deus imprimiu a sua lei moral. Então, para finalizar, eu quero ler 3 passagens. A primeira é uma promessa. E eu quero contar com vocês. A primeira passagem está em 1 João, no capítulo 3, 22. Aquilo que nós quisermos pedir para Deus, nós podemos pedir. E receberemos, a palavra diz.
porque guardamos os mandamentos de Deus. Quando nós adoecemos ou quando nós temos uma dificuldade muito grande, uma ansiedade muito grande, nós podemos chegar para Deus e reivindicar as suas bênçãos. Senhor, eu tenho sido obediente à tua palavra. Por favor, me atende. Deus é amor. 1 Pedro 5, verso 7. Outra pessoa para ler? Aqui nós encontramos um reforço para a nossa fé. Como devemos confiar em Deus? Como deve ser a nossa fé, a nossa confiança em Deus? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele, quem é ele? Jesus Cristo, Deus. Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Não é só uma parte, não. Deus não está aqui para nos ajudar a carregar. Ele carrega a nossa ansiedade. Toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Promessa maravilhosa. E a última passagem é uma certeza que nós podemos ter. Essa eu gostaria que fosse lida com o microfone, para que todo mundo participe. Quem pode encontrar para nós, vem aqui à frente, por favor. Romanos capítulo 8, os versos 38 e 39. A certeza de que nós não podemos confiar no amor pleno de Deus. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que promessa mais maravilhosa que essa. Nós podemos contar com o amor de Deus plenamente, porque nada pode nos separar dele. Que Deus nos abençoe e nos dê tranquilidade, serenidade, porque confiamos no amor de Deus por nós. Que Ele nos leve para casa em paz e segurança. Possamos ter uma noite bem tranquila, bem descansada e voltarmos amanhã cedo. Seu nosso amado Pai, nosso Senhor, nosso Criador, Redentor e Mantenedor, muito obrigado por tantas bênçãos que o Senhor tem nos derramado, especialmente, Senhor, pela liberdade religiosa que gozamos. Pedimos, Senhor, que possamos ter um equilíbrio emocional baseado na confiança que temos em Ti. Porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Porque o Senhor nos prometeu que nunca vai permitir que passemos por provação que seja sobre-humana, mas que, mesmo que passemos por dificuldades, o Senhor vai nos dar o escape. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado também por esta noite. Por aquilo que pudemos compartilhar com nossos irmãos. Que estes conhecimentos possam ajudar algumas pessoas. E que possamos, Senhor, nos dedicarmos à Tua pregação do Evangelho com mais ânimo, com mais despreocupação. Ajuda, Senhor, que agora ao voltarmos para casa, que possamos ser guiados e protegidos por Ti. E traz-nos de volta amanhã, em nome de Jesus.